retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Agora nós estaremos dando continuidade a todo esse assunto que estávamos comentando no bloco anterior. Vamos seguir conosco a leitura, acompanhe conosco. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de abominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não afastara a tradição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhara assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, esquecida a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara, não afundara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amargura. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Deixava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria, ainda uma vez, perfumar aquelas mãos inertes e frias. Ainda uma vez, queria contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com as lágrimas do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe havia ensinado e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo bem-amado, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs advertida pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do Mestre e lhe contemplava o inesquecível sorriso. Quis atirar-se aos seus pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, dizendo: Não me toques, pois eu ainda não fui a meu Pai que está nos céus.
Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e de júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados diante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Onde está o sábio que já deu ao mundo tanta alegria como deu a carinhosa Maria? Essa que foi prostituta, esta que renegou a sua vida de mulher fácil, de mulher bonita, de mulher sensual, arrependida, em busca de um amor verdadeiro. E que a história considerou como a prostituta. Até mesmo as escrituras a tratam como uma mulher de pouca importância. Onde o sábio mais sábio conseguiu iluminar a humanidade, como Maria de Magdala conseguiu fazer. Nós vimos há poucos programas atrás a história dela, que se devotou aos leprosos, foi morar no Vale dos Imundos, tornou-se leprosa, passou por todas as agruras de um sofrimento atroz, que nós não conheceremos nesta vida, mas que com a fé sentia-se limpa por dentro, depois que o corpo apodreceu por fora. E esta pergunta que Humberto nos deixa no final, colocando os homens como sábios, os importantes, os bonitões, os vencedores, e que não consegue repetir esta façanha. Porque quando Jesus esteve entre os homens, certamente eram estes homens os que seguiam os seus passos de forma mais intensa, os 12 apóstolos. Mas não foi para nenhum deles que Jesus apareceu. Como Humberto nos lembra no texto, quando Jesus estava sofrendo tudo o que sofria, todos tinham fugido. Além do homem que o traiu, outro negou-o 3 vezes. Outro não acreditava que Jesus tivesse ressuscitado. Os outros estavam fugindo de Jerusalém, indo para outros lugares. E isso tudo, como os ratos, querem fugir da perseguição. As mulheres não. Os relatos que nós temos a respeito da crucificação
dão o testemunho de que as mulheres seguiam Jesus. A mãe, as próprias seguidoras mais próximas estavam ali. Talvez até porque os romanos, abrutalhados, não tivessem a ousadia de atacar as mulheres com seus chicotes, coisa que eles fariam em relação a um homem, alguém que estivesse ali tentando proteger Jesus. Nós vemos na tradição religiosa, não é, Solange? Nós vemos os exemplos de Verônica, por exemplo, que contam, teria colocado o lenço para secar o rosto do Senhor. Ou que ele teria tentado oferecer um copo com água, enquanto nós vemos a mãe de Jesus seguindo com ele até os pés da cruz, juntamente com o discípulo mais novo, o João, aquele que seria o evangelista depois. Um garoto de 17 anos que, porque era jovem, também não deixavam que ele seguisse. Deixavam passar. Era visto como um jovem, uma criança, um adolescente. Mas os homens não, os homens tinham corrido. Quando apontaram Simão como, esse aqui estava sempre com Jesus, e Simão nega. Não, eu nunca conheço esse homem. Covarde. Homem que é fraco. Homem que não tem as fibras de presenciar o fato e atestar na história. Não queremos dizer que todos os homens são assim, mas a história de Jesus está cercada de homens que são toscos, rudes, briguentos e frouxos, porque nenhum deles se apresenta. E quando nós vamos ler as histórias contadas por Emmanuel, como é o caso do livro Há 2000 anos, em que Públio Lentulus está lá na Palestina no tempo que Jesus vai ser crucificado, ele conta que como senador romano ele tem o processo de Jesus nas suas mãos para opinar a pedido do próprio Pilatos. Surge Lívia, a esposa do senador, tentando interceder a benefício de Jesus, indo pedir uma audiência privada ao governador numa afronta às tradições romanas, quando uma mulher casada, ainda mais esposa de senador, jamais poderia estar na companhia de um outro homem sem o seu marido saber. Atendendo à solicitação da sua serva Ana, vai ela vestida de escrava para não comprometer o nome do marido? Pedir ao governador Pilatos que não tivesse aquilo que os judeus queriam em consideração, o apedrejamento ou a crucificação. Mas não é só Lívia. A esposa do próprio Pilatos, naquele dia, relata ao marido: tive um sonho, não faça nada com este homem. A esposa de Pilatos, ela teve um sonho, e isso é bíblico. Ela sonhou que ele estava diante de um julgamento em que ele não podia praticar a injustiça. Ela então aconselha o marido a abrir mão, a abdicar da capacidade de condenar um inocente. Vejam só, uma mulher que teve a sensibilidade de tentar impedir isto com o governador. A outra mulher que teve a sensibilidade de pedir ao governador que não condenasse Jesus, que era inocente, enquanto os homens estavam lá, pedindo para apedrejar, pedindo para condenar, ou não tendo a coragem de dizer, não faça isto. Como foi o próprio Públio Lentulus, o senador romano. Então, o que nós estamos vendo aqui é por que Jesus refere às mulheres com este respeito, do ponto de vista dessa postura. Imagine o que é uma mulher, no terceiro dia da sepultura, Solange, ir buscar um defunto que deve estar já em decomposição, com péssimos odores, para envolvê-lo em perfume. Ele que está envolvido com todas aquelas bandagens, como era da época. Quem vai até o túmulo é Maria, Maria de Magdala, a prostituta. Não foram os discípulos, não foram os amigos íntimos, não foram os doutores da lei, não foi o Nicodemos que parece, ou o José de Arimateia que ofereceu o túmulo, que estava virgem na pedra ainda, para a sepultura de Jesus. Não, foi a ex-prostituta que, chegando lá, com os olhos para aromatizar aquele corpo,
de um ser a quem ela devotava tanto respeito, tanta gratidão, não encontra. E ao se pronunciar no desejo de ir embora, triste, porque não encontra o seu mestre, apenas está lá um conjunto de bandagens vazia. E, segundo algumas escrituras, um anjo que está lá dentro dizendo que o Senhor tinha ressuscitado. Ela vai embora e escuta alguém chamá-la, Maria, Maria. Quando ela se volta pensando que é o jardineiro, ela vê o próprio Jesus. Então é para uma mulher que ainda era prostituta no passado, que o Senhor vai revelar a sua eterna promessa. Quer maior vitória do que esta para um grupo pobre de pescadores analfabetos, do que aquele seu líder que foi assassinado cruelmente, covardemente, com todo o jogo de interesses mesquinhos por detrás, numa sociedade vil, podre. Quando só as mulheres tentaram ajudá-lo, de repente, depois de ter feito o sacrifício, a execução cruel à vista de todo mundo, surge Jesus do túmulo, diante das pessoas, diante dos seus próprios discípulos, que muitas vezes não acreditavam nele, na sua promessa. Que estavam morrendo de medo, que estavam, inclusive, quando aconteceu a crucificação, ficaram perdidos, apesar do mestre ter preparado, avisado tudo o que aconteceria, e eles ainda estavam desesperados. Alguns estavam fugindo. Temos a passagem dos 2 apóstolos que estão na estrada de Emaús, conversando com um estranho. Um estranho se aproxima deles e diz: por que vocês estão assim, fugindo, correndo? Ah, você é forasteiro por aqui? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Crucificaram um inocente. Eram discípulos que seguiam Jesus, que estavam indo embora. E conversam com esse homem durante todo o caminho. E só vão reconhecer que é Jesus quando se hospedam na hospedaria e na hora de comerem alguma coisa, o Senhor divide o pão. Imagina como é interessante isso. Esse Espírito, que é Jesus agora fora do corpo de carne, materializando-se para os seus amigos, mostrando que está vivo, muitas vezes se mostra sem ser reconhecido. Ele aparentemente tem uma outra aparência para que os seus conhecidos de outrora não reconheçam. E de repente, em um determinado momento, eis que ele se revela. Eu sou aquele, eu estou aqui. Eu prometi que não ia embora, eu voltaria e aqui estou. E assim acontece com todos os discípulos que estão escondidinhos em algum buraco para não serem fiscalizados, não serem encontrados. Eles também recebem essa visita. E Jesus fica com eles por um longo período, instruindo-os, preparando-os antes de despedir-se, subindo aos céus. Como nós vemos aqui, não se trata de uma ressurreição física. Não é o corpo de carne que voltou, é aquilo que na doutrina espírita nós conhecemos como o corpo vibratório, o perispírito, que toma uma densidade para ser visível, mas que não tem as características de um corpo denso, de forma completa. Ele está transitando entre a densidade da matéria e a sutileza da matéria perispiritual, do ambiente invisível. Algo parecido com o vapor d'água e a água sólida ou líquida. É a mesma estrutura, só que uma é visível e a outra não. Então você vê que Jesus, ele elege porque aquela que o amou de verdade foi até a tumba para vestir, para untar um defunto podre. E é ela que ele chama para... E pelo que eu me lembro, muitos dos discípulos, quando ela vai contar para eles que ela encontrou Jesus, que Jesus estava vivo, vários olham para ela e dizem: não, você deve estar enganada, não pode ser. Jesus não ia se mostrar a você, Jesus não ia aparecer para você. Por que para você? Né? Essa indagação tem a ver com o passado, não é? Por que não apareceu para Simão, que era o seu amigo, seu apóstolo predileto, entre aspas? Ou para o Levi, que ele tirou da coletoria? Para você, uma mulher de má vida. E é justamente para ela que Jesus surge.
Por isso essa frase tão bonita, porque essa frase final, o qual o sábio na terra que pôde dar aos homens uma notícia tão bela quanto a que Maria deu. Não existe nenhum sábio na terra que tenha feito isso, porque essa notícia da ressurreição de Jesus foi a comprovação de tudo aquilo que ele havia dito, que ele havia ensinado, e foi o que alavancou o cristianismo até hoje, até os nossos dias. E graças a essa visão tão bonita de Maria de Magdala. Assim nós vamos observando a importância de compreendermos os papéis tão importantes de homens e de mulheres quando entendem o destino que Deus atribui a cada um, não como competidores um do outro, mas como coadjuvantes, como aqueles que se ajudam e que podem, unidos, permitir que a bondade divina se realize, que a força de um seja domesticada pela sensibilidade do outro e que a fragilidade de uma possa receber o apoio, a proteção, a força, a fortaleza daqueles que possam estar apoiando, não como inimigos, porque a sociedade moderna, nesses períodos de transição que estamos vivendo, às vezes tem jogado uns contra os outros, mas não foi Jesus quem fez isso. É o egoísmo das pessoas. Jesus nos coloca sempre como irmãos uns dos outros, para a gente aprender a ser generoso e a ser melhor. Homens e mulheres, tá bom? É isso mesmo, nosso programa já está no final. Nós agradecemos a sua participação e nos vemos na próxima edição do programa Alegria de Viver. Aguardamos vocês. Até lá. Tchau, gente. Tchau.